senhoras e senhores. No vídeo que a gente vai demonstrar, a gente vai desvendar um pouco do aplicativo Smart Life. Os produtos da Nova Digital são desenvolvidos com a tecnologia da TUI e da Smart Life, que é a maior empresa em automação residencial do mundo. E também, naturalmente, o aplicativo mais completo. Hoje a gente firmou uma boa parceria com eles e conseguimos assim lançar atualizações, traduções e correções em até 2 dias úteis com eles. Então, acaba sendo uma excelente parceria e dá uma agilidade tanto para a gente, quanto empresa, quanto para os instaladores e os nossos consumidores finais. Nesse vídeo, a gente vai demonstrar muitas funções do aplicativo Smart Life, como as permissões de acesso, sobre os dispositivos, como renomear, como organizar, como adicionar esse dispositivo a um cômodo, como atualizar, fazer atualização de firmware desse dispositivo, como compartilhar, realizar agendamentos, o sistema de temporizador, o chamado de countdown, tá? Que é a contagem regressiva. Vamos também aprender como criar cenas de automação, tanto os botões de cena de automação quanto a automação em si. E também vamos aprender algumas funções aí um pouquinho avançada na parte de automação. Vamos lá, primeiro a gente vai acessar o nosso aplicativo Smart Life. Prestem atenção que eu estou gravando a tela do meu celular e ele não está no Wi-Fi, para demonstrar que a gente consegue operar o aplicativo, fazer tudo que a gente quer fazer mesmo sem Wi-Fi. Desde, claro, que o dispositivo esteja conectado a uma rede Wi-Fi de 2.4 GHz BGN com senha, tá bom? E claro, com internet. Vamos abrir o aplicativo. Esse aqui é a conta aqui da Nova Digital. A gente já tem bastantes dispositivos adicionados, uns que a gente testou, tirou, foi fazendo alguns vídeos, alguns testes, algumas atualizações, eles estão offline. O que a gente vai utilizar hoje aqui são 2 módulos que a gente conectou, tá ligado na nossa rede Wi-Fi, estão funcionando. É o teste e o teste 2. A gente vai aprender a renomear eles, enfim, fazer toda essa gama que eu já falei que a gente vai realizar. No meu dispositivo teste, eu tenho aqui, ele já está ok, tá? Eu quero fazer atualização de firmware. Tá, eu quero fazer atualização de firmware. Vou verificar se tem alguma atualização. Eu clico nesse lapisinho aqui no canto direito superior. Verifica as opções e vem verificar a atualização de firmware. Ele vai verificar para mim e aqui já está na última versão. Vou confirmar. Vou voltar. O meu dispositivo ele está funcionando. Ótimo, excelente. Um problema que o pessoal tem bastante com o Smart Life é com relação, tá, às permissões de segurança. Então, o que acontece? No Android, ele instala o aplicativo Smart Life, às vezes nem conseguiu criar conta, não conseguiu ativar, ou até conseguiu e o aplicativo não localiza o dispositivo, não funciona bem. No iOS, tá, no sistema do iPhone, esse problema não ocorre. Ocorre somente com o sistema Android, que são as permissões do aplicativo. Então, como que eu faço para resolver isso? Eu venho aqui em configurações. Eu vou localizar o meu aplicativo. No meu sistema, eu tenho um Huawei P30 Pro. Ele é um pouquinho diferente, então pode mudar de um Android para outro. Eu venho em aplicativos. Vou pesquisar o aplicativo Smart Life, localizei, venho em permissões e eu tenho que dar todas as permissões, tá? Eu tenho que deixar todas as permissões habilitadas, muitas vezes eu tenho que clicar nesses 3 pontinhos e colocar todas as permissões. Feito isso, eu volto, as permissões estão dadas. Após isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que reiniciar o celular para essas permissões entrarem em vigor no sistema operacional do Android e passarem a naturalmente valer, e aí sim você vai conseguir estar configurando o seu dispositivo e estar fazendo as configurações. No meu caso aqui já está feito, eu vou finalizar, vou fechar e a gente vai voltar para o aplicativo da Smart Life. Eu quero mudar o nome do meu dispositivo, tá?
Então, eu estou aqui com teste 2, o outro está teste, está bonitinho, primeira letra maiúscula, eu quero corrigir esse daqui. Eu clico em cima dele, venho em cima do lápis, em cima desse lapisinho, e eu posso aqui tanto alterar o ícone, como mudar o nome. Vou apagar, vou dar o nome de teste 2, só que o primeiro T maiúsculo para ficar bonitinho. E vou guardar. Localização. A localização eu consigo definir em qual cômodo esse dispositivo vai ficar. Tá? Então posso deixar ele no cômodo da cozinha, se ele estiver de fato na cozinha. Para que isso? Para mim, criar rotinas, automações, e quando eu for trabalhar com Google Home, Google Assistente ou Alexa, eu consigo dar comandos específicos, como desligar a sala de estar, desligar o quarto principal, secundário, sala de jantar, enfim, eu consigo fazer aí essas cenas de automação com a maior facilidade e naturalmente com a maior inteligência. Eu vou guardar, coloquei o nome, vou voltar, o nome já está aqui. Quando eu volto na minha tela inicial, ele já está aqui. Agora eu vou dar uma visão geral do nosso aplicativo Smart Live. Essas funções que eu expliquei de verificar a atualização de firmware, configurações, as permissões de segurança e o nome são funções básicas. Na minha tela do Smart Live, eu preciso entender algumas coisas. Primeiro, aqui eu tenho casa. Eu consigo alterar minha gestão. Se eu tenho casa, escritório, eu consigo fazer isso aqui. Eu consigo mudar e aparecer só os dispositivos que estão atrelados àquele imóvel. E esses imóveis, naturalmente, conseguem ter os seus cômodos, como sala de jantar, sala de estar, quarto principal, quarto secundário, banheiro e assim sucessivamente. No meu aplicativo Smart Life, eu tenho um botão no canto superior direito de adicionar, que é onde a gente adiciona os nossos dispositivos. O botão microfone é para a gente dar comando de voz, mas ele ainda está na função beta, então ele não tem uma funcionalidade muito eficiente. Eu tenho aqui o tempo da minha região, por isso que o aplicativo ele perde a permissão para localização, porque a gente consegue fazer automação conectado ao tempo da região. Então eu estou, por exemplo, em São Paulo, eu posso definir, olha, quando a temperatura aqui de São Paulo bater 30 graus, o ar-condicionado vai ligar automaticamente. Eu consigo fazer isso, tá? Por isso que o Smart Life, ele exibe o tempo. Você consegue fazer tanto o controle da qualidade do ar, quanto da temperatura para um maior conforto e bem-estar. Aqui eu tenho essa luz da sala. Esse é um botão estilo macro que a gente vai aprender a criar na parte de inteligente, na parte que a gente vai aprender a fazer as automações. Abaixo eu tenho os meus dispositivos e eu tenho os cômodos da minha casa, conforme eu estou mexendo aqui na minha tela. Aqui eu preciso reorganizar os ícones dos meus dispositivos para aquele ícone que eu acesso a mais, aquele dispositivo que eu acesso mais, para eu ter um acesso mais rápido a ele. Por exemplo, se eu precisasse mexer no meu Smart Box Android e eu quisesse deixar ele aqui como primeiro, já que eu uso mais, eu poderia organizar ele. Como que eu faço isso? Eu clico aqui nesses 3 pontinhos, eu tenho exibição em lista, sequência dos dispositivos e gestão da sala. Eu venho em sequência dos dispositivos. E aqui eu clico e aperto nesses 3 tracinhos longos e eu consigo definir aonde vai ficar esse meu dispositivo. Eu vou deixar o TV Box em primeiro, o teste 2 em segundo e o teste em terceiro. Vou clicar em concluído. Olha só como ele fica. TV Box, teste 2. Deixa eu voltar. Teste 2 e teste. Só que eu vou deixar do jeito que estava antes. O teste em primeiro, teste 2 em segundo e o TV Box em terceiro. Eu repito a operação. Clico nos 3 pontinhos, sequência de dispositivo. E eu vou colocar lá em primeiro. Coloquei, então, tá do jeito que eu quis selecionar. Tá vendo esse dispositivo café? É o que eu uso aqui para ligar minha cafeteira. Então eu vou deixar ele aqui em terceiro. Vamos fazer isso para dar uma alterada. Vou concluir. Pronto. Ele vai atualizar. Tá aqui. O dispositivo café, ele está offline
porque a gente desligou no final do dia. Ele está atrelado a outro dispositivo e ele desliga, por isso que ele está offline, mas durante o dia ele está online porque o roteador, que ele está numa região mais distante, ele liga e fica online. Mas vamos deixar a nossa tela aqui e a partir disso a gente vai começar a ir mais para a parte de organização e de adicionar o dispositivo a um cômodo. A gente já viu atualizar o dispositivo, agora eu vou mostrar como a gente faz o compartilhamento. Tá? Como que eu compartilho o dispositivo com outra pessoa da minha família, os meus amigos, enfim, com quem eu desejar eu consigo compartilhar esse dispositivo. O que a pessoa precisa? A pessoa precisa ter o Smart Life instalado no celular, se for Android com todas as permissões, ter uma conta criada e ativa no dispositivo Smart Life. Tá? Essa conta ela pode ser tanto por e-mail quanto pelo número de celular. Eu recomendo, sinceramente, pelo e-mail. É muito melhor, a autenticação é muito mais fácil. Eu vou abrir aqui o dispositivo Teste 1 e eu vou compartilhar ele com uma pessoa fictícia. Tá? A gente vai colocar aqui um e-mail fictício. Eu clico aqui na parte superior direita da minha tela, tem esse lápis. Eu clico nele. Aqui eu tenho as informações dos dispositivos. Eu consigo alterar o nome nesse lapisinho no canto superior direito. Tá? Eu tenho informações dos dispositivos que ele me fala aonde ele está, qual que é o ID virtual dele para um possível suporte, o IP dele na rede mundial e a força do sinal Wi-Fi aonde está chegando, onde ele está localizado, se a qualidade do sinal está boa. Nesse caso aqui está como excelente. Aqui eu tenho cenas instantâneas e automação. Ele vai mostrar onde esse dispositivo está nas cenas. Aqui são algumas cenas que eu já criei e eu vou demonstrar para vocês. Todas as cenas elas estão desabilitadas, então nenhuma está habilitada, não vai interferir até então no funcionamento do nosso dispositivo. Vou voltar. Eu tenho aqui com quem que ele tem suportes a terceiros, ou seja, ele funciona aqui com a Alexa da Amazon e o Google Home e Google Assistente da própria Google. Eu tenho criar grupo, FAQ Feedback, que é a parte do suporte, mas é a parte offline. A gente tem um canal de suporte por WhatsApp, telefone, e é um suporte muito bem avaliado por nossos clientes. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer problema, não hesita em entrar em contato conosco. Aqui a gente consegue verificar a qualidade da rede e verificar a atualização de firmware. Tá, mas aonde é o compartilhamento de dispositivos? É aqui, partilhamento de dispositivos. Eu clico nessa opção e eu consigo compartilhar com quem eu quiser. Como? Eu clico em adicionar partilha. Aqui, país, região, Brasil. Aqui eu consigo colocar o número da conta. Tá? Esse número da conta é o quê? Ou é o celular ou é o e-mail. Eu vou usar um e-mail fictício. teste@novadigital.com.br e vou dar completo. A conta não existe. Em primeiro lugar, solicite ao utilizador que registre a conta. Ou seja, ele não está falando que o e-mail não existe. Ele está falando, olha, essa conta ela não existe cadastrada no sistema da Smart Life. Então, o que ele vai fazer? Ele vai mandar um link convidando essa pessoa a realizar um cadastro, baixar o aplicativo, realizar um cadastro no aplicativo Smart Life e assim receber o compartilhamento desse dispositivo e assim também ela conseguir operar esse dispositivo de qualquer lugar que se encontre, desde que, claro, haja internet. Vou confirmar. E aí ele dá o aviso de novo quando eu mando completar. Aqui ele vai mandar o e-mail. A pessoa se registrou, se cadastrou, ela vai conseguir ter acesso à parte de compartilhamento assim que você, claro, enviar o convite para ela e ela se cadastrar. Vamos voltar, a gente já fez o compartilhamento, a gente já demonstrou como é o compartilhamento. Aqui na tela do meu dispositivo eu tenho o Power, que é a parte de ligar e desligar. Eu também posso acionar aqui no meio da tela. Eu tenho a parte de timer, que é a parte de agendamento. Eu vou abrir aqui para vocês. E aqui eu consigo adicionar um agendamento. Para que eu utilizo isso? Aqui eu utilizo para quê? Eu tenho a minha cafeteira.
Então, a gente começa aqui a trabalhar às 7 da manhã e eu coloco a cafeteira para ligar às 6h30 da manhã. Então, a gente chega, a água já está fervendo, faz o café. E aí eu coloquei um horário também para desligar a cafeteira, 2 da tarde. Porque, além de eu economizar energia, tá, eu tenho a segurança de que o dispositivo vai estar desligado quando eu for embora. Então, eu tenho essa segurança. Além da segurança, a economia de energia. Além de eu ter a economia da energia, eu tenho certeza absoluta que eu não vou esquecer esse dispositivo ligado, podendo ocasionar um maior dano. Como que eu adiciono a parte da agenda? Eu clico em adicionar e aqui eu posso repetir uma vez. Eu posso repetir determinado dia da semana, tá? Então eu posso escolher terça, quarta, quinta. Eu posso escolher de segunda a sexta. Vamos fazer o nosso exemplo, de segunda a sexta. Eu clico em voltar aqui, ó, aí ele colocou dias úteis, tá? Aqui, qual que é o agendamento? Vamos colocar aqui que vai ligar às 6h50 da manhã. Eu consigo adicionar notas, que são observações. Eu consigo habilitar ou desabilitar a notificação dessa execução. Então, vai me aparecer um aviso quando esse agendamento ele for cumprido. Tá? Então, vai me aparecer um aviso no aplicativo. Fala, olha, o agendamento tal ele foi executado. Então, eu consigo fazer isso. E eu também consigo desabilitar se eu quiser que fique automático e eu nem perceba isso. Não tem problema nenhum. Em Power, eu escolho qual operação vai ser executada. Se eu vou querer ligar ele, on, ou desligar, off. No meu caso, eu quero ligar. Concluído. Então, como que ficou essa parte? Às 6h50 da manhã, vai repetir todos os dias de segunda a sexta, os dias úteis. Tá? Feriado, o aplicativo ele não reconhece. Então, se por acaso tiver um feriado, você quer desabilitar o agendamento, a gente vai ter que desabilitar o agendamento para ele, naturalmente, não ser cumprido. E o que ele vai fazer? Ele vai ligar nesse horário para mim. Então, eu vou guardar. Guardei. Onde que eu desabilito ou habilito o agendamento? Nesse botãozinho aqui do lado. Tá vendo? Agora, vamos lá. A gente criou um agendamento. A gente criou uma função que o dispositivo vai ligar em dias úteis às 6h50 da manhã. Agora eu quero colocar um horário para desligar esse dispositivo. Para mim não esquecer ligado, ter uma economia de energia, ter uma segurança maior. Eu vou em adicionar agenda, novamente, e eu vou escolher o horário. Eu não falei às 14 horas? Então beleza, vamos colocar às 14 horas que o meu dispositivo ele vai desligar. Quando ele vai repetir? Os dias úteis, de segunda a sexta-feira. Volto. Está aqui, 2 horas, dias úteis. Eu venho em Power e eu quero que ele desligue. Então é off. Concluo. Feito isso, eu vou guardar. Então, como ficou o meu agendamento? Às 6h50, de segunda a sexta, nos dias úteis, ele vai ligar. E às 2 horas da tarde, às 14 horas, de todos os dias úteis, de segunda a sexta-feira, ele vai desligar. Reforçando, dias úteis, o aplicativo reconhece como de segunda a sexta-feira. Feriados, ele não vai reconhecer. Então, já fiz a minha agenda no dispositivo. Eu já tenho um funcionamento dele, eu já consigo fazer isso. Esse agendamento, eu posso fazer só para uma cafeteira? Não, eu posso fazer para uma cafeteira, para um freezer que eu tenho em uma chácara, num sítio. Eu posso fazer para as luzes e eu faço também. Aqui no escritório a gente coloca para as luzes. Então, mesmo que a gente vá embora, esqueceu de desligar a luz, a gente não vai ter problema. O sistema vai desligar a luz e assim vai poupar energia, chegando ao ponto até de pagar o dispositivo por essa possível economia de eletricidade. E aí você pode utilizar esse agendamento da forma que a sua necessidade fizer, enfim, for necessário e a sua imaginação mandar. Voltamos aqui para a tela inicial do meu dispositivo. A gente já viu o agendamento, que está como timer. A gente está trabalhando também na tradução desses dispositivos, tá? Dessa tela. Como são muitas
como são muitas configurações, muitos dispositivos, muitas telas, as atualizações elas demoram um pouquinho mais, porque elas têm que ser feito um update para o banco de dados, e aí depois desse banco de dados é que tem que ter uma validação com o pessoal de suporte, e aí sim essa tradução entra. Diferente das atualizações de correção. Toda vez que a gente descobre ou identifica um problema qualquer, atualização de emergente a gente consegue fazer em até 2 dias. A gente, como já foi falado, tem um ótimo relacionamento com o pessoal da Smart Life e a gente consegue aí lançar a atualização muito rápida. Parte de countdown, que seria o temporizador. Eu consigo definir, olha, eu estou saindo agora, vou colocar um temporizador que a luz ou determinado dispositivo vai desligar a um determinado tempo. Funciona assim. Clique em countdown e eu vou escolher. Eu quero, sei lá, que a luz desligue daqui a 1 hora depois que eu sair. Eu posso colocar 1 hora e 0 minutos, ou 1 hora e 4 minutos. No nosso exemplo aqui, eu vou colocar 1 minuto, que é o tempo mínimo que eu consigo. Parte de countdown que está aqui, eu posso escolher off, então o dispositivo vai desligar, ou eu posso escolher on. Aqui a gente vai colocar para ele ligar porque ele está desligado. Vou dar OK. E aí ele vai colocar, como ainda está em inglês, mas a tradução seria, o dispositivo vai ligar em 1 minuto. Se eu sair da tela do dispositivo e voltar, que é o teste que a gente estava, ele está aqui, 45 segundos. Ele não atualiza por segundo, ele atualiza de tempos em tempos. Se eu sair e eu retornar novamente, ele já atualizou aqui. Vamos esperar os 30 segundos e vocês vão verificar que o dispositivo ele vai ligar. A gente consegue fazer o mesmo countdown para desligar o dispositivo. No nosso exemplo, a gente está fazendo para ligar, simplesmente para demonstrar a função. Ligou o dispositivo, feito pela contagem regressiva. Vou dar OK, não vamos fazer mais nenhum. A ideia era realmente mostrar o temporizador, vou desligar. E agora a gente vai por uma área um pouco mais avançada, que é a parte de inteligente. O que eu consigo fazer aqui? Qual que é essa função? Se vocês prestarem atenção na página inicial, na minha página, eu tenho esse botão, luz da sala. Esse botão, a gente consegue criar vários botões, tá? E com esses botões eu consigo definir algumas funções que vão ser executadas. Eu consigo criar um botão para desligar tudo, para ligar tudo. Esse é um exemplo. Mas eu consigo fazer o que a minha imaginação permitir e que o aplicativo permitir. Para o pessoal de programação ou que já fez Excel, a parte de inteligente, principalmente de automação, é parecido com a função se da programação ou do Excel. Então, eu consigo colocar várias condições. Só que a automação, diferentemente do executar, a automação ela se cumpre sozinha, entre aspas. Ela fica automática, a não ser que eu desabilite e habilite nesse botão do lado direito de cada função que eu posso criar. Diferente do executar. O executar ele só funciona se eu apertar no botão que vai aparecer aqui na frente. O automação não. A função de automação ela vai ficar automática. Eu consigo desabilitar ou habilitar. A executar ele vai ficar sempre habilitada, mas ela só vai funcionar se eu apertar o botão que vai aparecer na minha página inicial do aplicativo. Aqui eu tenho uma função de executar que eu já tinha deixado aqui demonstrado e eu vou mostrar para vocês como é que funciona para a gente adiantar um pouco. Vou abrir essa função. Ó. Qual foi essa função que eu coloquei? Como vocês podem ver que eu executei, ele vai ligar o teste e depois ele vai desligar. Depois de um retardo. Ok. A gente agora vai abrir as configurações e vai editar. Clico nos 3 pontinhos e eu tenho aqui
a condição. Primeira condição, tocar para executar. Então, é um botão que vai aparecer na minha página inicial. E aí, qual que é a tarefa? O interruptor ele vai ligar, vai dar um retardo de 2 segundos e vai desligar. Aqui eu consigo dar um nome para ele, consigo definir um estilo e se vai mostrar na página inicial ou não. Legal, show de bola? O botãozinho está lá, eu vou excluir. Confirmei. Não tem nenhum e não aparece na minha tela. Eu fiz isso o quê? De propósito para a gente criar um botão do zero. Uma função que pedem muito para a gente é a função de pulso, que os instaladores e usuários utilizam muito para abertura de portão automático ou de portas automáticas. Lembre-se, não é um contato seco. Eles fazem temporizando pela abertura do motor ou da fechadura eletrônica. Para um contato seco, tem projeto com relé, que você consegue simular um contato seco, mas você não tem o status, se a porta ou o portão está aberto ou fechado. Apesar da gente não recomendar, os usuários fazem o uso e naturalmente a gente vai passar aqui algumas soluções, porque não é nossa função julgar, a gente vai oferecer a melhor solução. Se o cliente quer fazer, se o instalador quer fazer, não tem problema. É uma solução. Do nosso ponto de vista, não é melhor, mas funciona. E se funciona, se atende o cliente, está excelente. É assim que tem que funcionar. Então, como que eu vou criar o meu botão? A gente vai criar o botão de pulso. Então, eu clico no sinal de mais. A minha função para executar tem que ser tocar ao executar. Então, vou colocar tocar, executar o dispositivo. Teste 1, interruptor, on. Então, toda vez que eu apertar o botão, ele vai ligar. Ó, já apareceu a primeira tarefa. Ele vai ligar. E aí, o meu motor, digamos que ele demore 5 segundos para abrir o portão. Vamos colocar aqui 2 para a gente economizar no tempo do vídeo. Vamos colocar que ele demora 2 segundos. Aqui eu defino, eu consigo definir aqui até 5 horas de retardo. Eu vou colocar 2 segundos. Então, eu coloquei 0 horas, 0 minutos e 2 segundos. E aí eu consigo adicionar mais uma tarefa. Qual? Agora, a tarefa primeira está. Quando eu apertar no botão, ele vai ligar o dispositivo. Depois de 2 segundos, ele vai fazer o quê? Ele vai desligar. Então, eu vou fazer isso. Eu vou executar o dispositivo. Teste 1, que a gente está no teste 1. Interruptor, ele vai desligar. Off. Vou guardar. Eu clico em próximo. E aí, como que ficou a nossa condição? Quando eu tocar no botão, o dispositivo teste ele vai ligar, ele vai dar um retardo de 2 segundos e o dispositivo teste ele vai desligar. Aqui eu consigo dar um nome, consigo definir um estilo e se vai mostrar na página inicial ou não. Ah, eu quero fazer esse botão que acione vários dispositivos. Consegue ser feito, a gente também vai fazer esse botão. Aqui eu fiz a função de pulso, então eu vou dar o nome de pulso. Ou pode ser portão, pulso, portão. Vamos colocar assim. Vou guardar. Guardei. Está aqui. Na minha parte de inteligente, executar, eu tenho um botão, pulso, portão. Quando eu venho na minha página inicial, olha quem está aqui, o meu botão. Quando eu acionar ele, ele vai passar 2 segundos e ele vai desligar o meu teste. Primeiro, quando eu acionar, ele vai ligar, vai passar 2 segundos e vai desligar, conforme a gente fez a configuração. Ligou, passou 2 segundos, ele desligou. Novamente, ligou, desligou. Então, a gente acabou de criar uma função de pulso pelo nosso aplicativo. Agora, a gente vai criar o botão desligar e ligar tudo. Eu venho inteligente, venho executar. Esse meu botão, para não interferir nas nossas próximas cenas, eu vou excluir ele. Clico nos 3 pontinhos,
excluir inteligente. Eu confirmo. Foi excluído. Agora a gente vai criar um botão para ligar tudo. Eu venho aqui no canto superior direito em mais. E eu vou colocar, quando tocar para executar o dispositivo, teste, interruptor on, vou guardar, próximo. E eu vou adicionar mais uma tarefa, eu quero que ligue tudo. A gente nesse vídeo está utilizando dois dispositivos, tanto o teste quanto o teste 2. Então eu quero que esse botão ligue tanto o teste 1, esse que a gente está utilizando, e o teste 2. Então a gente vai adicionar mais uma tarefa, vai ligar o teste e o teste 2. Executar dispositivo, teste 2, interruptor, on. Clique em guardar, próximo. Então ficou aqui minha condição. Quando eu tocar para executar, vai ligar o teste 1 e o teste 2. Eu vou dar um nome aqui, um nome, claro, fantasia, dessa nossa videoaula, ligar tudo. Então, o que eu consigo fazer isso? Quando eu estou chegando em casa, eu consigo adicionar uma cena, um botão, que assim que eu abro o meu dispositivo Smart Life, se eu apertar o botão, pode ligar todas as luzes da minha casa, ou determinadas luzes, e o que defino nessa configuração. Vou guardar. Aqui, o meu botão está disponível e ele já está na tela inicial. Só que vamos lá para um probleminha que a gente acabou de criar. Eu vou ligar tudo. Liguei, todas as cenas foram executadas com êxito. Ok. Todos os meus dispositivos estão ligados. Correto? Ótimo, maravilha. E para eu desligar, eu vou ter que acessar cada um e desligar. Aí vocês perguntam, dá para mim criar um desligar tudo? Dá, naturalmente. Vamos repetir a operação. Eu venho em inteligente, canto superior direito no sinal de mais, tocar para executar, executar o dispositivo, teste 1, interruptor, se é para desligar, é off. Coloco em guardar, próximo. E agora a gente vai adicionar mais uma tarefa. Não é para desligar o teste 2 também? Vamos colocar ele aqui também na nossa tarefa. A gente clica no sinal de mais de tarefa, executar dispositivo, teste 2, interruptor, off, guardar, próximo. Aqui eu já criei minha função. Então toda vez que eu executar o botão, ele vai desligar o teste 1 e o teste 2. Vamos dar o nome, desligar tudo. Vou guardar e vou guardar. Agora eu tenho dois botões. Venho na minha página inicial, eu tenho o botão ligar tudo, ligou, eu tenho o botão desligar tudo e desligou tudo. Como vocês podem ver, desligado, desligado. Esse é um exemplo de botão que a gente pode estar criando para aparecer na nossa tela inicial. Essa configuração desse botão pode ser diversa. Você pode criar o que a sua necessidade pedir ou mesmo o que a sua imaginação permitir. O aplicativo consegue dar a possibilidade aí com essas condições de criar N cenários. Vai realmente muito da necessidade, da dedicação que a gente vai dar para resolver esse problema e também da imaginação. Agora a gente vai para a parte de automação. A parte de automação chega a ser um pouquinho melhor, mais avançada, porque ela permite para a gente fazer muito mais coisas. Eu venho a automação. Aqui eu tenho alguns botões. Eu tenho um botão de pulso, por exemplo. Eu vou abrir, eu tenho um botão sempre ligado, então eu consigo manter um dispositivo sempre ligado. Mesmo que a pessoa vá lá, desligue ele, ele volta e liga novamente. Eu tenho essa função. Tem cliente também que pede essa função para a gente. Às vezes
luz de chácara ou do ambiente fechado, que o pessoal desliga, o cara quer tirar o interruptor para ninguém ter acesso, quer manter sempre ligado. Mas ele quer o controle, porque se um determinado dia ele quiser desligar, ele pode. Aí ele vai e coloca um dispositivo da Nova Digital para fazer essa funcionalidade. Aqui eu tenho 2 botões de pulso, que a gente fazendo demonstração para os clientes. Vamos acessar esse primeiro botão aqui, essa primeira função. Detalhe interessante de automação para executar. A automação ela não aparece na nossa página inicial. Ela fica de fato automática, desde que eu habilite essa função. Aqui a função de pulso está habilitada. Então toda vez que eu executar o dispositivo, ele vai dar o retardo de 2 segundos e vai desligar. Vai ser automático. Aí você fala, eu não quero mais usar essa função e não quero excluir. Eu desabilito ela. E ela não vai mais executar. Eu deixei aqui para a gente demonstrar como é que funciona. Vamos acessar. Vou clicar nos 3 pontinhos. E eu tenho aqui a condição. Qual que é a condição? Quando alguma condição é satisfeita. Quando ela é cumprida. O teste. Quando o teste 1 for ligado, ele vai ter um retardo de 2 segundos e ele vai desligar. Vamos fazer o teste. Eu vou guardar e eu vou habilitar. Olha só como fica. Eu vou acessar o dispositivo. Então, a função de automação ela está habilitada, então ela está válida. E toda vez que eu ligar o dispositivo teste, seja por esse celular ou diretamente no módulo, ou até no interruptor touch, ele vai passar 2 segundos e ele vai desligar. Olha só que legal. Liguei, desligou. Vou ligar de novo. Liguei, desligou. Essa é uma função que você pode utilizar como pulso e é automático, tá? Não precisa ter interferência do usuário, podendo também sofrer essa operação fisicamente. Se eu for no módulo e eu apertar o botão dele, ele vai passar 2 segundos e ele vai desligar. Quer ver um exemplo? Eu vou levantar aqui e eu vou acionar o módulo lá diretamente. Ele está aqui em outra mesa. Vou apertar no botão do módulo, não vou apertar na tela do celular. Apertei. Ele atualizou o status, desligou. Direto pelo botão do módulo novamente. Liguei, desligou. Como vocês podem ver, não houve nenhum contato na tela do celular. Toda vez que eu mexo na tela do celular, aparece aqui essa bolinha para vocês, que é indicando aonde eu estou tocando na minha tela, visto que eu estou gravando a tela do celular. Vamos voltar na parte de automação e a gente vai aprender a criar essa cena de automação. Primeiro eu vou excluir essa parte de automação. Vou excluir para a gente começar do zero realmente. Essa aqui também eu vou excluir. Excluir. Ótimo. Essa função sempre ligado. Qual é? Essa daqui. Qual que é a condição? Toda vez que eu desligar, ele vai ligar. Então, toda vez que eu configurar dessa forma, o dispositivo entrou, ele está ligado. Todo mundo que for lá desligar ele ou fizer qualquer coisa, ele vai ligar de volta. Você vai desligar, ele vai ligar. Vai desligar, ele vai ligar. Isso, como eu já falei, é aquela função que alguns clientes pediram, que eles colocam em determinado ambiente, que é manter aquela luz acesa. E só eles querem ter um controle para poder desligar. A gente cria essa função. Então vocês veem, a gente consegue criar uma gama gigantesca de soluções com a parte de automação. E agora a gente vai aprender a criar função de pulso com automação. Como que é? Se eu, aqui na parte de criação smart, se eu clicar em tocar para executar, eu vou criar um botão lá de executar, tá? Eu quero isso? Não. Eu quero criar uma cena de automação. Então eu escolho qualquer dessas opções abaixo. Quando o tempo muda, quando a localização muda, agenda e quando o status do dispositivo muda. Olha que legal na parte de automação. Eu consigo definir que uma determinada ação ela vai ser cumprida quando houver uma mudança de tempo. Então eu posso colocar quando chover, quando amanhecer, tiver sol, tiver tal temperatura, vai executar isso, vai fazer aquilo, aquilo outro.
É interessante? Imagina você colocar um sistema de cortina inteligente da Nova Digital e você colocar todo dia que amanhecer ensolarado, eu quero que o sistema abra a cortina da minha sala automaticamente para entrar sol, ou abrir a janela para entrar ar. Você consegue fazer isso. E aí o que vai acontecer? Simples. Amanheceu, está um dia ensolarado, a cortina vai abrir e podendo também configurar, automatizar a janela também para abrir. Mas uma manhã amanheceu chuvosa ou nublada. O sistema não vai cumprir sua condição. É você que determina a condição. Eu só quero que a cortina abra em dias ensolarados automaticamente. Ok, ele vai abrir só em dias ensolarados. Mas o dia está chuvoso. O sistema não vai cumprir esse agendamento, essa função. Outra parte muito interessante, mas que ainda está em beta, é essa parte quanto à localização. Ela funciona assim, a grosso modo a gente vai fazer também uma cena com essa função. Que é o quê? Eu estou na minha residência, eu me afastei aproximadamente 100 metros, eu posso colocar uma função para desligar tudo. Isso vai ser cumprido. Então, me afastei, eu criei uma condição que toda vez que eu me afastar da minha residência, a partir de 100 metros, vai desligar todas as luzes. Ótimo. Eu esqueci alguma luz acesa, por algum objetivo. Sei lá, saí correndo e esqueci a luz acesa. Eu, com essa função, eu tenho a certeza que o sistema vai cumprir essa função e vai desligar todas as luzes. Lembrando que a função é beta, então ela pode não ser cumprida em algumas ocasiões. Para isso, o aplicativo também precisa ter as permissões, ter acesso à localização e ter uma rede de dados, ou seja, 3G, 4G ou Wi-Fi, mas precisa ter dados. Esse é um exemplo. Outro exemplo que eu posso fazer quando essa localização muda, quando eu chegar a um determinado lugar, ou seja, eu estou chegando perto de casa e eu quero que todas as luzes acendam. Ele pode fazer isso. Ele pode, eu estou chegando com 400 metros antes de eu chegar de casa, você vai ligar todas as luzes. Pode também ser feito isso sem nenhum problema. Eu tenho a parte de agendamento, então a gente consegue fazer um agendamento inteligente, tá? E eu tenho aqui quando o status do dispositivo muda. Então, voltando lá, o que a gente vai criar? A gente vai criar uma função de pulso, parecido com um botão que a gente criou. Só que agora é algo automático, da parte de automação. Então, eu venho nessa última opção, quando o status do dispositivo muda. E o que vai acontecer? Vai aparecer aqui todos os meus dispositivos. Todos. O que eu quero que aconteça? Eu quero que o teste 2, toda vez que ele for ligado, aqui, aí ele vai executar um retardo de 2 segundos. Próximo. Como a telinha já mudou. Coloquei duas tarefas, já mudou. Primeira tarefa é a condição e a segunda é a tarefa propriamente dita. O que vai acontecer? Então, toda vez que o dispositivo 2 for ligado, ele vai ter um retardo de 2 segundos e nada. Então, eu vou ter que adicionar mais uma tarefa. Eu consigo adicionar quantas tarefas eu desejar, tá bom? Então, eu vou aqui em executar o dispositivo, teste 2. Eu posso linkar ele com outro dispositivo. Esse que é o legal dos dispositivos smarts. Eles conversam entre si. Você consegue atrelar funções entre os dispositivos. Você consegue fazer isso. E não é difícil, é muito fácil. A gente também vai demonstrar essa função. Eu vou pegar e eu vou linkar com o próprio dispositivo, teste 2, interruptor, e ele vai desligar, guardar. Próximo. Então, a minha função ficou a seguinte. Toda vez que eu ligar o dispositivo 2, ele vai ter um retardo de 2 segundos e ele vai desligar. Eu vou dar um nome para ele de pulso. Vou guardar. Eu consigo definir o estilo e a validação do segmento. Então, nessa validação, eu consigo definir se só vai funcionar à noite, de dia, o dia todo, 24 horas por dia, e até segmentar um determinado horário e quais dias da semana que essa função automática ela vai ser válida. Então, aquela função que eu coloquei, manter sempre ligado, eu posso fazer ela em determinado horário. Você quer deixar uma luz
à noite acesa. Você consegue fazer, não tem problema. Ou, claro, que a sua necessidade pediu sua imaginação. Eu vou deixar aqui 24 horas o nosso sistema de pulso e eu vou guardar. A automação criada começar a usar? Sim. Se eu colocar não, ele vai entrar desabilitado, mas eu vou colocar sim para ele já entrar habilitado. Aqui, foi criada a minha função de automação. Lembrando que ela não vai aparecer na minha página inicial. Ela não fica aparente, mas ela está funcionando. Olha só, eu acessei o teste 2 e a função é, toda vez que eu ligasse, vai dar um retardo de 2 segundos e vai desligar. Liguei, desligou depois de 2 segundos. Liguei, 1, 2, desligou. Essa é a minha função. De pulso, eu posso criar outras funções. Vou voltar. Se uma pessoa sem conhecimento, sem entendimento dessa configuração, acessar ou você compartilhar o dispositivo, ela vai achar que o dispositivo está com defeito. Então, quando eu for compartilhar ou criar essas funções, e os seus parentes, amigos, enfim, a pessoa que você partilhar o dispositivo for utilizar, é bom ela estar ciente que tem essa cena automática, ou você, claro, deixar o seu cliente mais por dentro para não haver esse conflito aí. Eu volto inteligente e eu estou aqui em automação, o meu pulso está criado, eu vou desabilitar. Se eu voltar lá, ele já não funciona mais. Eu vou manter ligado e ele vai ficar ligado. Ele só vai desligar quando eu mandar desligar. Agora desligou. Vamos voltar. Agora, eu tenho os dois testes. Tem a parte de automação, como a gente já viu. Eu quero criar a função de botão paralelo. Muitos clientes, eles compram os interruptores da Nova Digital, Touch, e eles querem ter a função que eles tinham antes. Ou seja, o que é essa função de botão paralelo, ou interruptor three-way, ou interruptor de 3 vias? Num cômodo, eu consigo adicionar 2 interruptores que acionam o mesmo sistema de luz, tanto para desligar quanto para ligar. Com o interruptor da Nova Digital Touch, fisicamente não é possível, mas é possível virtualmente. Nesse cenário, a gente vai imaginar o seguinte. O teste 1 é um interruptor touch que eu tenho de um lado da sala que não tem ligação física com o sistema de iluminação. Logo, pela lógica, ele não conseguiria acender ou apagar o sistema de iluminação, que está conectado ao teste 2. Então, se eu for ver o botão teste 2, ele está também energizado, também instalado, mas ele tem, de fato, uma conexão física e elétrica com o sistema de iluminação. Então, ele, de fato, consegue apagar e acender. Porém, os dispositivos não são smarts, não são inteligentes, eles conversam entre si. Eu consigo pegar esse teste e eu consigo fazer ele conversar com o teste 2 e falar, olha, quando eu for ligado, é para você ligar o sistema de iluminação. Quando eu for desligado, é para você desligar o sistema de iluminação. E eu posso pegar o teste 2 e fazer ele conversar também com o teste. Falar, olha, quando eu desligar, você vai mudar o seu status para desligado. E quando eu ligar, você vai mudar o seu status para ligado. Apesar de não haver conexão física, eu tenho a conexão virtual. Afinal de contas, reforçando, são dispositivos inteligentes e dispositivos inteligentes eles conversam entre si. Por isso que a gente também consegue dar os comandos de voz pelo Google Home, pelo Google Assistente, pela Alexa e futuramente pelo Apple HomeKit. Como que eu faço essa função de paralelo? Eu venho em inteligente, venho na parte de automação, clico no sinal de mais. Quando o status do dispositivo muda, eu vou colocar teste 2. Sempre que o teste 2 for ligado, ele também vai ligar o teste 1. Vou guardar. Próximo.
como que ficou essa condição? Sempre que o teste 2 for ligado, o teste vai ligar também. Eu posso dar um nome aqui de paralelo 1. O nome que você preferir. Paralelo, vou guardar. Automação criada, começar a usar? Sim. Então, olha só como ficou isso. Então, toda vez que eu ligar o teste 2, ele vai ligar também o teste. Vamos lá. Aqui eu tenho um teste 2, está desligado. Eu tenho um teste 1, que também está desligado. Vamos ligar o teste 2. Liguei e já ligou o teste 2 aqui também. Pronto. Agora eu vou desligar o teste 2. Desliguei, mas o teste 1 continua ligado. Então eu tenho que fazer uma função avisando. Ó, também quando eu desligar o teste 2, é para desligar o teste 1. E aí eu venho no sinal de mais. Quando o status do dispositivo muda, teste 2, interruptor, off, de desligar, executar o dispositivo, teste 1, interruptor, off, guardar, próximo. E aí, posso dar o nome de paralelo 1. O nome que, claro, você preferir. Vou guardar. Guardei. Sim. Então, aqui eu tenho duas configurações. Sempre que eu ligar o teste 2, ele vai ligar o teste 1. Sempre que eu desligar o teste 2, ele vai desligar o teste 1. Vamos ver agora como está. Ligado, vou desligar. Está desligado e o teste 2 está ligado. Então a gente colocou a função. Quando eu ligar o teste 2, ele vai ligar. Liguei, já ligou o teste 1. Agora eu vou desligar o teste 2 e vai desligar o teste 1 também. Desligou lá também. Pronto, então a gente já tem um paralelo, mas esse paralelo só conversa do teste 2 para com o teste. Agora a gente vai fazer do teste para o teste 2. É a mesma coisa, a única coisa que eu mudo é isso. Eu venho no dispositivo, em vez de ser o teste 2, é o teste 1. Toda vez que ele for ligado, ele vai ligar o teste 2. Opa, on, guardar, próximo. Pronto, então aqui eu já tenho uma condição. Posso adicionar mais condições? Posso. Posso adicionar mais tarefas? Pode também, mas lembrando, a gente está fazendo a função de paralelo. Vou guardar, começar a usar, sim. Eu esqueci de dar o nome, então vamos aqui dar o nome para a minha função. Vamos colocar paralelo 2. Vou guardar. Então, tem um paralelo, paralelo 1, 2. Como que ficou esse? Sempre que eu ligar o dispositivo 1, ele vai também ligar o dispositivo 2. Vamos fazer um teste. Desligado o dispositivo 2. O dispositivo 1 também desligado. Vamos ligar ele. Ligou o dispositivo 2. Então, imaginemos que seja um interruptor de um lado da sala e um interruptor do lado do outro. Eu consigo fazer essa ligação. Não só esse paralelo. Eu consigo pegar um interruptor touch de 3 canais, de 4 canais, de 6 canais e até de 8 canais da Nova Digital e configurar para cada botão ter uma função específica. Um botão para desligar tudo, um botão para ligar tudo. E aí eu não preciso necessariamente acessar o aplicativo ou dar um comando de voz para fazer essa ação. E no interruptor touch, como eu tenho até 8 canais, a gente tem um modelo de até 8 canais, você consegue fazer com que cada botão tenha uma função dentro do seu cenário, da sua casa, e que lhe atenda. Então eu quero fazer um botão para ligar tudo. Você consegue fazer um botão físico. Você quer fazer um botão para desligar tudo? Consegue. Você quer fazer um botão para ligar todos os quartos? Também é possível. Desde que faça a configuração e a ligação elétrica correta, naturalmente.
Agora na função de automação, a gente vai ver uma outra função que é muito legal, que os clientes gostam bastante. A gente está na página inicial, a gente já aprendeu a fazer o botão desligar tudo, ligar tudo. Aprendemos a fazer uma função de paralelo, pulso, manter sempre ligado. Como vocês podem ver, eu tenho aqui várias funções. Vou desabilitar elas. E agora a gente vai criar a função de localização, que é como? Eu clico no sinal de mais e eu vou selecionar o quê? Quando a localização muda. Ao deixar um local ou ao chegar a um local. Ao deixar o local, naturalmente, é quando eu estou saindo. Ao chegar, quando eu estou chegando. Aqui eu vou colocar quando a gente vai fazer o exemplo de quando deixar o local, mas vocês podem alterar para quando chegar no local, não tem problema nenhum. Aqui eu tenho um raio. Aqui a gente está na Nova Digital, na Rua Antônio de Barros. Então, eu tenho esse raio de 100 metros. Eu posso aumentar esse raio, apertando na tela e diminuindo como se fosse um zoom out. E eu posso aumentar, dando o zoom in, ou seja, pegando o dedo, colocando na tela e abrindo. A distância mínima que eu tenho para esse funcionamento são de 100 metros. Lembrando que essa é uma função beta e pode haver falhas na sua operação. Mas vamos colocar aqui. Aqui a localização está outra, mas vamos deixar essa localização aqui, que foi a localização de cadastro que eu coloquei. Vamos deixar na estação Tatuapé. Então, sempre que eu me aproximar da estação Tatuapé, a gente só vai fazer um exemplo. O que vai acontecer? Eu clico em próximo e aí eu escolho o que eu quero que aconteça. Eu quero que ligue todos os dispositivos, teste 1 e teste 2. Então eu vou colocar o interruptor on, vou guardar, próximo, vou adicionar mais uma tarefa que eu quero que também ligue 1. On, guardar, próximo. E eu vou consigo dar o nome. Chegar em casa, um exemplo. Guardei e vou guardar. Automação criada, começar a usar? Sim. E aí como que fica? Quando a minha localização mudar, que eu estiver próximo da minha residência, com uma margem de 100 metros de erro, ele vai ligar os meus dispositivos. Então pode acontecer de eu já estar dentro de casa e ele executar. O ideal é você colocar uma margem aí um pouco maior de distância. Eu consigo fazer essa função para desligar? Consegue. Em vez de eu colocar lá em on, eu coloco em off. E eu também posso aí adicionar N funções que, claro, a minha imaginação, necessidade pedir. Pessoal, muito obrigado pela paciência. Nesse vídeo a gente tentou demonstrar algumas funções do aplicativo Smart Life. Ele tem muito mais funções. Os nossos dispositivos, produtos, tem muito mais também funções, muito mais soluções que com certeza podem atender vocês. Que o objetivo qual é? É dar um maior conforto, uma maior segurança e qualidade de vida para ele. Afinal de contas, essa é a função da casa conectada, de casa inteligente, de Smart Home. Sugestões, precisando de suporte técnico, a gente está à disposição, a gente está atento à demanda de vocês e está sempre aqui tentando fazer o nosso melhor. Até a próxima!